O que acontece quando a linha entre crimes brutais, falhas judiciais e fenômenos sobrenaturais simplesmente desaparece nas sombras da nossa história? Esta compilação explora os casos mais enigmáticos do Brasil, mas para que essa vasta pesquisa se transforme em uma obra visceral, precisamos ajustar a nossa lente analítica imediatamente. É, porque a base de pesquisa desse material é francamente assombrosa, sabe? A quantidade de inquéritos e recortes de jornal que o autor reuniu é de dar inveja a muito historiador. Nossa, com certeza, tem muito detalhe ali. Pois é. Mas o desafio central aqui não é a falta de informação, mas o que fazer com ela. A organização narrativa do material ganha uma força dramática imensa ao substituir a mera ordem cronológica por eixos temáticos que conectam as rachaduras do sistema de justiça ao sobrenatural. Pelo que entendi das notas, o argumento aqui é quase enciclopédico, mas é como se a obra fosse um colar de pérolas onde falta o fio principal, sabe? A gente sente falta dessa amarração mais estrutural. Exato. Atualmente, o texto apresenta os eventos como ilhas completamente isoladas. Nós pulamos do incêndio do Joelma lá na década de 70 para os crimes do Chico Picadinho. E, do nada, somos arremessados no incidente de Varginha. Sim, o único motivo para essa transição é que o calendário mandou, e isso fragmenta completamente a atenção, né? A obra acaba soando como um catálogo de Wikipédia, em vez de uma narrativa contínua que prende a gente. Fica parecendo que estamos lendo uma linha do tempo fria. A nossa primeira sugestão forte é criar um fio condutor temático bem rigoroso, agrupar os casos de acordo com a forma como as instituições judiciais e a sociedade lidaram com o caos e com o inexplicável. Porque é o conceito, a rachadura no sistema mesmo, que deve ditar o ritmo da leitura, não o relógio. Construindo sobre esse ponto, qual é o risco de focarmos apenas na sequência de datas? Perder a evolução do próprio absurdo legal no país. Com certeza. É por isso que, como um exemplo prático, a gente sugere unir o caso do Mota Coqueiro, que aconteceu lá no século XIX, com o caso de Goiânia de 1976. São décadas de distância, mas a falha empírica é a mesma, né? Exatamente. No caso de Mota Coqueiro, a justiça falhou tragicamente ao executar um homem possivelmente inocente. E tudo com base puramente em fofocas e pânico social. A justiça operando totalmente no escuro. Sim, e aí você contrasta isso com Goiânia na ditadura militar. O juiz Orimar de Bastos se viu com um inquérito tão cego, sem testemunhas, que ele precisou usar uma carta psicografada pelo Chico Xavier como prova legal. Para não condenar o José Divino Nunes injustamente. Isso é fascinante. É bizarro. Um tribunal oficial aceitando um documento ditado por um espírito. Se você coloca essas histórias lado a lado mostrando como a justiça lidou com o vácuo de provas, o leitor fica vidrado. Fica muito mais potente. E isso nos leva à próxima questão. A exploração do impacto psicológico, traumático e da criação de mitos a partir dessas tragédias oferece uma camada de profundidade que transcende o mero relato factual de perícias e inquéritos. É, porque hoje a maior fraqueza do material é que ele gasta energia enorme, detalhando a mecânica técnica da coisa, sabe? Nossa, sim! Tem páginas e páginas explicando como a lona de algodão parafinado do circo pegou fogo ou mapeando a anatomia dos cortes do Chico Picadinho na banheira. O que é super frio, né? Eles perdem a chance de investigar as cicatrizes profundas e as transformações culturais que esses horrores deixaram na nossa sociedade. A nossa sugestão aqui é deslocar o ângulo central de como o evento ocorreu para quais crenças nasceram a partir das cinzas desse evento. Isso faz sentido. Mas será que focar exclusivamente na tragédia em si não nos cega para o verdadeiro fenômeno sociológico que ocorre depois que o fogo apaga? Exatamente esse é o ponto. Por exemplo, no incêndio do Gran Circus norte-americano, o texto não deveria focar tanto na vingança do Dequinha ou na fuga desesperada. É uma cena terrível, claro, mas a história de verdade começa num rescaldo. A superlotação hospitalar, a cidade de Niterói em colapso total. É aqui que tudo muda. O trauma absoluto vira folclore instantâneo. Uma tragédia dessa magnitude, que a mente racional não consegue processar, acaba forjando o mito do profeta gentileza. Um empresário comum
que simplesmente escuta vozes, larga tudo e vai morar nas cinzas do circo para consolar as pessoas, né? A sociedade cria um profeta em tempo real para suportar a própria dor. E a gente vê o mesmo mecanismo, de um jeito diferente, no edifício Joelma. Se você quer conhecer o Brasil de um jeito diferente, esse canal revela coisas sobre o Brasil. Voltando a essa ideia de como o Brasil lida com o luto, no caso do Joelma foi o anonimato que gerou o mito, certo? Sim, a incapacidade da ciência legista de identificar aqueles 13 corpos no elevador. O Estado teve que admitir a própria impotência. Eles não tinham um nome, não tinham história. E aí o misticismo avança com tudo. Os corpos foram enterrados lado a lado e logo começou o culto milagreiro das 13 almas. A população começou a jogar água nos túmulos para, apagar metaforicamente o incêndio que os matou, porque diziam que ouviam gritos à noite. É a metrópole moderna fabricando santos populares em semanas. É muito mais rico detalhar isso do que explicar o curto-circuito do ar-condicionado. Com certeza. E aí a gente entra na nossa terceira e última grande análise. O conflito direto entre a tentativa de racionalidade burocrática do Estado e o misticismo inerente à realidade brasileira constitui o verdadeiro núcleo investigativo desta obra. É onde a coisa pega fogo de verdade. A fraqueza atual do texto é que ele aborda o sobrenatural e o sistema penal de forma muito passiva. Fica parecendo um relato inofensivo. Vamos olhar de perto a seção que discute as investigações militares e forenses. O Estado tenta desesperadamente colocar uma máscara de racionalidade, mas a realidade escorrega pelos dedos. Essa é uma observação fascinante. O que aconteceria se reescrevêssemos essas investigações sob a ótica da frustração do Estado, em vez da certeza dos laudos? A obra ganharia um ar constante de mistério e denúncia. A sugestão é centralizar a análise exatamente nessas frestas. Mostrar a tensão e as contradições que acontecem quando a lógica oficial colide com o insólito. A gente tem que expor como as autoridades tentam, a todo custo, explicar o inexplicável. Pega o inquérito policial militar de Varginha, por exemplo. É o exemplo perfeito. O Exército entrega um relatório constrangedor. Eles reduzem relatos supercomplexos e avistamentos em massa a viaturas sujas de barro na oficina mecânica. E o pior, justificam a criatura dizendo que era só um cidadão da região, apelidado de Mudinho, agachado na chuva. É cômico. É um desespero institucional enorme. O texto precisa escancarar o quão desesperado o Estado estava para assinar uma explicação tão pífia. E essa mesma lente tem que ser aplicada ao mistério das máscaras de chumbo. Outro caso em que o Estado tomou uma rasteira da realidade. 2 homens encontrados mortos no Morro do Vintém, sem marcas de violência, usando capas de chuva e pesadas máscaras de chumbo nos olhos. Com aquele caderno de anotações crípticos e as cápsulas misteriosas, imagina o perito chegando na cena e se deparando com um ritual envolvendo radiação ou contato espiritual. E qual é a resposta oficial da polícia depois de exames inconclusivos? Eles emitem um documento dizendo que foi uma experiência parapsicológica mal sucedida e simplesmente arquivam o caso. Jogam para debaixo do tapete, o Estado atesta, num documento legal, que a parapsicologia matou os caras só para não admitir que não faz a menor ideia do que aconteceu. É a pressa em manter a ilusão de controle. O que nos leva ao ápice da falência estatal, que é a aberração jurídica envolvendo o Chico Picadinho. Esse caso mostra os limites da lei frente à psicopatia. Ele cumpriu os 30 anos de pena dele, que é o máximo permitido pela nossa Constituição. Ele é lúcido, articulado, se formou em direito na prisão. Pela lógica fria e burocrática que o Estado sempre defende, eles teriam que abrir as portas e soltá-lo. Mas o sistema percebe a armadilha letal que criou. Soltar um esquartejador lúcido seria suicídio. Então, o que eles fazem? Inventam um puxadinho jurídico. O Estado mantém ele em internação perpétua sob a desculpa de interdição civil. É prisão perpétua disfarçada, o que é proibido no Brasil.
O autor precisa expor isso para mostrar que, diante do abismo, o Estado fraqueja e rasga as próprias regras. Se o autor amarrar tudo isso, a obra deixa de ser só uma coleção de casos de crime e vira um tratado brutal sobre a mentira institucional brasileira. Exato. Bom, recapitulando rapidamente, o material tem um lastro de pesquisa inegável, está riquíssimo. Mas para maximizar o impacto, as ações são claras. Primeiro, abandonar essa cronologia rígida e focar numa estrutura temática em torno da justiça e do insólito. Segundo, aprofundar a lente na geração de mitos, focando em como o trauma coletivo forja santos e profetas. E terceiro, focar agressivamente na contradição entre os inquéritos burocráticos e os fenômenos inexplicáveis. Colocar o Estado contra a parede. Nós queremos muito agradecer a submissão desse arquivo. Convidamos calorosamente o autor a fazer essas mudanças e trazer o material reestruturado para a gente analisar de novo. Vai ser um prazer imenso ver a evolução desse texto. Obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente. Obrigada por acompanhar essa discussão com a gente hoje. E talvez o Brasil não seja um problema, mas um mistério que pouca gente entende.